Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou mentora da Sociedade Brasileira de Enneagrama, Master em Enneagrama e Ennea Coach certificada pela Sociedade Brasileira de Enneagrama. Grande parte da minha trajetória eu trilhei junto ao mestre Nicolai, maravilhoso, e hoje eu recebi um convite, um belo convite, para falar um pouquinho sobre o raio 6 sexual, o herói vulnerável, assim como Nicolai o chama. É uma grande oportunidade, uma grande alegria estar aqui, mas é também um grande desafio, porque o raio 6 é o raio da minha alma e o meu instinto dominante é o sexual. Então, muito do que eu vou falar aqui vai se confundir com a minha própria história de vida, com a minha própria trajetória e vai falar um pouco de mim. Antes da gente entrar propriamente no tema do vídeo, é importante que a gente lembre um pouquinho do raio 6. O raio 6 está ali na tríade mental, o centro da tríade, e como está no centro, tem uma certa dificuldade de acessar o próprio centro. E aqui gera muita dúvida essa que eu tive por muito tempo, que é o seguinte: como que o raio 6, pessoas do raio 6 que tanto pensam, têm dificuldade de acessar a tríade mental? É pelo seguinte: sim, pessoas do raio 6 pensam muito, a gente até brinca que as ideias dão filho, né? Vem uma atrás da outra. No entanto, essas ideias, esses pensamentos, no nível médio de consciência, nível mais baixo, eles não têm clareza mental. São pensamentos desordenados, são pensamentos confusos, são pensamentos aí imbuídos da paixão do tipo 6, que é o medo, a ansiedade. Pensamentos ansiosos, pensamentos que, utilizando o mecanismo de defesa, que é a projeção, vão projetar riscos, vão projetar o próprio medo no futuro, nas pessoas. Ou seja, são pensamentos nada claros. E por isso que o raio 6 tem uma dificuldade de acessar o próprio centro, quando em consciência mais baixa. No entanto, é importante a gente lembrar também que o raio 6 é o raio mais intuitivo do Enneagrama. É aquele que acessa a clareza, a guiança diretamente da fonte. O raio 6, ele está conectado à santa força espiritual, que é a verdadeira força. É aquele que assume a autoridade, é aquele que acessa a coragem, que é a virtude do raio 6. E aqui coragem a gente entende como deixar-se agir pelo coração. Não é que não haja medo, mas é deixar que o coração fale mais alto, que as pernas estejam firmes no chão, conectadas. E quando isso acontece, quando as pernas estão firmes, quando o raio 6 tem corpo, muito aí do movimento na flecha 9, né? É muito adquirido nesse movimento, ele está mais conectado, a energia que antes estava na cabeça dispersa, vem para o corpo e o direciona para a ação, e o direciona para uma caminhada, não é que não tenha dúvida, mas acessando a fé, que é a certeza. Então, a dúvida, ela sim vai reduzir, ela sim não vai superar, não vai deixar com que as pessoas do raio 6 se paralisem. E esse é um movimento muito bonito, é um movimento aí de expansão e até mesmo de mudança de nível de consciência, advinda aí de um trabalho interno profundo, um trabalho interno às vezes mais longo e também importante. Bom, agora a gente vai falar como que essa energia da paixão, né, ali do medo, ansiedade, se casa com a energia do instinto sexual. Mas antes a gente também precisa falar um pouquinho sobre essa energia do instinto sexual. Então, o instinto sexual, ele é um instinto responsável pela perpetuação da vida. É um instinto que tem capacidade de materialização.
E aí a gente vai ter algumas características bem básicas, né? Quando a gente lembra de um predador na selva, o que ele faz quando encontra outro predador? Ele ataca. E o que os animais, quando estão aí imbuídos do instinto sexual, a gente vai ter aí a demarcação de território, a gente vai ter como sombra a agressividade, a gente vai ter uma competitividade mais elevada, a gente vai ter um desejo por experiências intensas e conexão mais forte. Essas são características do instinto sexual, de pessoas que possuem um instinto sexual dominante. E como que se casa, então, a energia do medo, da ansiedade, em questões ligadas ao instinto, né? Quando o instinto está distorcido? Bem, primeiramente, as questões do raio 6 vão ser projetadas para esse instinto. Então, a gente tem aí a insegurança, a ansiedade, a projeção de risco projetada no instinto sexual. E como que isso acontece? Medo, ansiedade, insegurança, projeção vão estar ligados à combatividade, à competitividade, a essa conexão. E como isso funciona? Como eu citei, agora há pouco, quando um predador encontra com outro na selva, ele tem medo. Ele tem medo. Só que o que ele faz com esse medo? Ele ataca. Ele não recua. Ele vai para cima. E é bem comum em pessoas com instinto sexual, e aí e sendo raio 6 como eu, quanto mais medo tem, mais para o ataque vai. Eu poderia citar aqui várias situações da vida. Em sã consciência, eu sempre tive medo de assalto, tenho até hoje, e eu sempre pensei, bom, caso eu seja assaltada, entrega tudo certo. Só que as duas vezes que eu fui assaltada, estranhamente eu reagi, eu parti para cima do assaltante, na verdade o assaltante correu e ele não estava armado, porque senão talvez eu não estivesse aqui. E eu fiz isso porque eu estava sem medo? Não, justamente porque o medo ali dominava minha alma. O medo ele era tamanho, e é interessante que quando esse medo toma conta, a gente busca uma certa segurança no instinto, então a gente vai partir para o ataque, a gente vai partir para cima. Aliás, a gente muitas vezes, tá, gente? Porque não é uma reação para todo mundo, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, mas é muito comum que aconteça esse movimento de ataque. Algo que é interessante é que no raio 6, a gente vai ter, no raio 6 sexual, a gente vai ter aqui uma dualidade bem interessante, que é assim, homens fortes e doces e mulheres com força masculina. É uma junção da força e da vulnerabilidade. Pensa, para um homem, vai ter aí essa postura homens mais fortes, homens mais imponentes, mas que acessam uma doçura, uma docilidade incríveis. E mulheres que vão ter aí uma força masculina, mas também com uma feminilidade aflorada, né? Igual eu jamais deixaria de falar para vocês sem estar de batom vermelho, uma característica minha, é um traço meu. E aqui eu já aproveito para falar de uma outra característica do raio 6, que é buscar a segurança. Quando vai caindo o nível de consciência, o que acontece com o raio 6? Ele vai perdendo o que a gente chama de orientação e sustentação. Então ele perde a guiança interna, perde a força nas pernas. E no caso do 6 sexual, vai buscar isso onde? Vai buscar essa segurança, essa orientação, esse suporte nas questões ligadas ao instinto. Então aqui sim pode ser que se vincule a uma outra pessoa.
e que busque essa segurança numa ligação forte e emocional com uma outra pessoa. E algo também bem interessante que acontece, que a gente vai ver bastante, algumas escolas trazem isso, é a questão da força, da utilização como estratégia de segurança da força ou beleza. Por que força ou beleza? Vai utilizar como estratégia ser mais imponente, ser mais briguento, impor mais presença. Até muitas vezes vai falar dessa força física mesmo, do falar mais alto, da cara feia, mas também a beleza. A beleza como uma estratégia de segurança, e essa é uma que eu utilizo bastante, que é a seguinte: quanto mais bonito se sente, e agora eu vou falar de um ponto de vista pessoal, quanto mais bonito se sente, mais seguro se sente. É como se a beleza trouxesse algum tipo de... A palavra não é força, mas é que está vindo agora. Algum tipo de força, algum tipo de energia que protegesse. Então, se eu estou bonito, eu tô segura. Se eu estou bonita, eu estou menos exposta a risco. Seria isso. É lógico que são estratégias aí bem instintivas, né? São estratégias do nosso eu animal, né? Uma outra coisa que é bem interessante é que os seis sexuais, eles costumam ser mais reativos. E aqui a gente tem algo que dificulta muito na identificação do raio 6, no processo de identificação do raio 6, porque o 6 sexual, muitas vezes ele vai combater o medo, aliás, tentar combater o medo reagindo e até mesmo indo de encontro ao perigo, se colocando mesmo em situações de risco. Vou dar um exemplo claro, né? Quando eu era criança, aliás, quando eu era criança não, tá, gente? Isso acontece até hoje. Eu tenho medo de tomar vacina. Qualquer tipo de vacina, medo de agulha. Mas quando estava nas filinhas de escola e que né, ia chegando a hora, ia chegando a tia da vacina, eu era a primeira. E não era porque eu não estava com medo, não. É porque como eu já citei, eu estava desesperada. Mas para acabar com o medo, para cessar o medo, a única forma que eu encontrava naquele momento era ir contra esse medo. Ou seja, se eu entrar na frente, se eu for a primeira a ser vacinada, acaba. E muitas vezes, diante de um perigo, vai vir uma ansiedade, um medo que, para um ser sexual, muitas vezes vai ser inconsciente ou difícil de reconhecer. Ele vai se pôr em risco para poder cessar essa dor dessa ansiedade, cessar esse coração que não está calado. E muitas vezes vão ter atitudes que não demonstram medo. E aí, como muitas escolas ainda trabalham como 6 sendo um medroso, de forma bem equivocada, o raio 6 sexual pode ter muita dificuldade para se reconhecer. Porque ele às vezes não vai ver que essa energia combativa que tem, essa energia de embate, na verdade vai falar de uma ansiedade em ação. Então, o que parece coragem, na verdade é só medo reagindo de forma automática e sem consciência. É bem comum para um raio 6 sexual reagir a tudo aquilo que lhe cause medo. E aqui principalmente autoridades que assustam, autoridades que causam algum tipo de temor. O raio 6 pode sim fazer frente a essa autoridade de uma forma muito direta. Nós vamos ter aqui o raio 6 como sexual como muito reativo, né, muito combativo, acessando muitas
A palavra é essa, reações contrafóbicas. O termo 6 contrafóbico, ele é antigo, ele é mais ultrapassado, escolas antigas que utilizam. Por que que a gente não pode falar de um 6 contrafóbico? Porque todos os subtipos do 6 vão acessar reações fóbicas e contrafóbicas. Então, ser contrafóbico, ter mais acesso a reações contrafóbicas ou não, vai falar muito mais do quanto de energia sexual essa pessoa tem, né? Se o instinto sexual é o dominante, ou se ele está ali em nível intermediário, mas com uma energia mais alta também, do que apenas de um 6 sexual. Então, sim, 6 sexuais vão acessar reações mais contrafóbicas. Bom, agora é importante falar também sobre como que funciona quando esse instinto não está tão distorcido, né? Quando a pessoa faz trabalhos interiores e consegue acessar mais a virtude do coração, que é a coragem, do que o medo, e como que fica um instinto quando ele já está mais equilibrado. Bom, quando isso acontece, nós vamos ter aí uma pessoa, né, no raio 6, que acessa a coragem, que acessou a própria guiança, então vai parar de buscar a segurança no externo e vai ter mais consciência do próprio medo. Então, diante do medo, ao invés de reagir de forma impulsiva, de forma agressiva, vai trazer isso para si e lidar com a situação de uma maneira mais equilibrada, agindo e não reagindo, escolhendo as atitudes a serem tomadas, trazendo essa consciência do medo e escolhendo caminhos mais assertivos, mais humanos, até mais seguros, sim? A segurança que é o radar aí do 6 e que muitas vezes num 6 sexual vai ficar lá atrás por conta dessa reatividade, ela volta com característica mais assentada, mais concreta. E então o 6 vai ser aí o exemplo da própria coragem, vai conseguir acessar com essa energia, esse ímpeto de materialização do instinto sexual. Bom, gente, espero ter contribuído um pouco com vocês. Foi uma honra estar aqui. Um beijo e até breve.